Campeonato se ganha contra os times da parte de baixo, não contra aqueles da parte de cima. Porque na parte de cima a tendência é um é roubar pontos dos outros, né? Só o Palmeiras até agora que se deu mal nesse quesito, que perdeu de todos os que estão no bloco principal. Fortaleza, Galo, Flamengo 2 vezes, Bragantino também e até Cuiabá, que está subindo. Então, estes 3 pontos que o Flamengo perdeu já dão uma diferença na conta geral. Por exemplo, neste momento, não depende mais só de seus próprios resultados para ser campeão, pressupondo-se que ele vai ganhar tudo e o Atlético também, né? Haverá o confronto direto, mas ainda o Atlético tem vantagem. Então, se houve uma escolha, essa escolha foi equivocada. Eu prefiro dizer que foi um apagão, talvez um certo cansaço diante de um adversário que o Flamengo tem superado com bastante regularidade até então, e aí houve aquele relaxamento, né? Natural, mas no momento inoportuno, embora, claro, ainda tenha muito segundo turno pela frente. E para devolver para vocês o seguinte, nós mostramos que Palmeiras não deve ter público, porque São Paulo ainda não está liberando público para jogos, o que eu acho correto, porque estamos tendo a falsa impressão, sobretudo vendo jogos do exterior, de que a pandemia acabou. Não acabou no mundo, muito menos no Brasil. Olha só, isso é sempre importante a gente lembrar. O Brasil ainda vive uma média de 500 óbitos por dia, isso é muita coisa, a gente precisa se cuidar, continuar com as precauções. Agora, André, hoje é dia do Gaúcho, 20 de setembro. As lições dos times gaúchos para o Renato Gaúcho, como bem definiu o nosso repórter Gustavo Berton, ficam e estão aí. E não é só para ele, é para o time. Então, assim, eu tenho certeza de uma coisa, é que não haverá um pingo de relaxamento contra o Barcelona de Guayaquil. Essa é a parte boa para o torcedor flamenguista. Essas 2 derrotas que o Berton nos reapresentou, elas foram bem diferentes, né? O Flamengo atuou de maneira diferente, os adversários, no caso o Inter primeiro e depois o Grêmio, na tarde de ontem, também atuaram de maneiras distintas. O que há em comum entre elas é essa proximidade, ali, horas antes de jogos importantes, da prioridade do calendário do Flamengo, que é a Copa Libertadores da América, e também essa impressão de que também, por causa disso, o Flamengo possa ter escolhido. E quando é complicado falar o time está escolhendo jogos, porque leva a crer, óbvio, do ponto de vista literal, que é uma decisão tomada. E não é como o Antero disse, isso tem vários fatores. Um deles é o relaxamento por saber que existe no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois, algo que importa mais naquela semana. E, de fato, é verdade. Depois, existe a questão que a parte anímica, nós conversamos no Linha de Passe a respeito disso ontem, tão complexa de entender, mas, ao mesmo tempo, tão importante quanto todos os outros aspectos da preparação de um time de futebol, físico, tático, mental, essa parte que vem da alma, como diz o dicionário, faz com que times, às vezes, se desliguem, não consigam chegar ao seu nível melhor, o seu nível máximo, mesmo que tenham tomado a decisão de não deixar isso acontecer. É muito complexo, é preciso ter muito autoconhecimento e, às vezes, os trabalhos mais longos são capazes disso. No caso do Flamengo, me parece que não é. Talvez seja também, desculpe até me alongar, algo que tenha a ver com o estilo de comando do Renato. O Renato, diferentemente do Jesus, e eu não quero aqui apelar ao jesuísmo, mas diferentemente do Jesus, é um treinador que apela mais à sua própria sabedoria do dia a dia do que um obcecado, né, como Jesus fazia, de não deixar a peteca cair, de exigir o máximo e conseguir o máximo. De qualquer maneira, este é um time que aprendeu a vencer, que venceu seguidas vezes e que se conhece. Da limitação que a pandemia impõe e as regras que foram estabelecidas, mas agora nós vamos até a sede do Flamengo na Gávea. O nosso querido Cícero Melo traz informações do Mengão nesse jogão de quarta-feira que o Fox Sports e o Star Plus vão transmitir. É sempre muito bom tê-lo aqui, Cícero. Boa noite, companheiro.
Boa noite a você, João, aos companheiros e ao Fã de Esportes, um grande abraço. Estamos aqui, como você disse, na sede da Gávea, aqui atrás de mim a boutique do Flamengo, vendendo muitas camisas. Dobrou aí a venda de camisas oficiais do Flamengo, em média 55 a 60 por dia. Atualmente, aí na véspera desse jogo tão importante contra o Barcelona de Guayaquil, estão vendendo de 110 a 120 camisas, R$ 279,90. Ô, João, eu vou deixar uma pergunta no ar, enquanto eu faço o boletim, para o nosso Zinho, nosso querido Zinho, tetracampeão do mundo, pensar e responder. É um quiz para o Zinho, tá? O tempo que durar o meu boletim, ele pode pensar na resposta. Esteve aqui agora há pouco, comprando uma camisa do Flamengo para o seu filho, um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial. E ele, vou dar uma dica, que vai ficar fácil. Ele jogou a final da Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos, Brasil e Itália. Queria que o Zinho, que estava em campo, dissesse quem ele acha que é esse zagueiro que esteve agora há pouco aqui comprando para o filho uma camisa do Flamengo. Enquanto isso, eu vou tocando barco aqui. Retrospecto entre Flamengo e Barcelona. Que manda? João, fala aí, João. Pode, Tetra? Não é o Baresi, não, Zinho? Pode. Essa pode ser uma pegadinha, né? Porque todo mundo ia falar Aldair, o Aldair, né? É um dos maiores, para mim, né? Tá na história do futebol brasileiro. Eu até escalei na seleção de todos os tempos da seleção brasileira. Mas e o Aldair, ó, tem uma outra coisa, hein? Me deu muita carona ali da Gávea para concentração ali em São Conrado. E eu ia num nervoso incrível, que o homem dirigia mal demais. Mas eu acho que o Dudu acertou. Eu acho que é o Baresi, hein? É o Baresi, hein? Posso responder a pergunta, João? Pode. Posso responder a pergunta, João? Então, o nosso Zinho tem toda a razão. Aldair foi um dos melhores, mas não foi ele que esteve aqui. Acertou o Gugu. Franco Baresi, um dos maiores jogadores, saiu da Copa do Mundo, fez uma artroscopia e voltou para a final. Ainda bateu o pênalti, converteu. O zagueiraço estava aqui há pouco, veio fazer um trabalho no Brasil. E eu conversei rapidamente ali com a produção dele, saiu daqui com uma camisa para o filho dele. Só que eu perguntei para a produção, para o filho dele até, quem ele conhece do Flamengo? Aí ele disse, Zico. Eu disse, não, e do time atual? Infelizmente, parece que ele disse, ninguém. Só conhece o Zico. Um abraço a todos. Que monstro, hein, rapaz? Que jogador. Valeu, Cícero. Abraço, companheiro. Valeu, Cícero. Muito obrigado, Cícero, pela sua participação. Baresi, Eu falei de brincadeira um aqui. monstro sagrado da história do futebol, hein? mas era Você não isso. tá me ouvindo, não, velho? Agora eu tô te Pessoal, não tá me ouvindo, agora eu tô não, te é ouvindo. isso? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Eu voltei. Eu não tava que te ouvindo, maravilha, eu fiz uma companheiros. brincadeira com o Baresi. Não pensei que o Baresi ia estar na Gávea. o Falei Baresi. aqui de brincadeira. Eu sabia que ele estava no Nós temos que Brasil. sempre receber o Baresi. Nós temos sempre que receber o Baresi de braços abertos por dois motivos. Porque ele foi um gênio do futebol, um jogador extraordinário, e agradecê-lo por ter perdido o pênalti na final de 94. E aí eu chamo Zinho Tetra! Muito também por causa do erro, infelizmente, para ele, mas bom para nós. O Baresi perdeu o pênalti lá junto com o Roberto Baggio e o Brasil foi tetracampeão. Mas uma honra, hein, rapaz? Receber um dos maiores jogadores de todos os tempos, o Baresi, né, comprando uma camisa do Flamengo. Mas agora é o seguinte, Flamengo e Barcelona, quarta, 21h30, Fox Sports, todo pré e todo pós na ESPN Brasil. Agora o Flamengo perdeu. Segunda derrota do Renato Gaúcho como técnico do Flamengo. Perdeu para o Grêmio por 1-0. Isso significa o quê? Pensando no jogo com o Barcelona. É um sinal de alerta ou não? Não tem nada a ver, tudo certo. Derrota preocupa ou foi um acidente? Companheiros, eu rolo a bola pro Zinho e vocês fiquem à vontade aí para entrar e discutir. Toca nessa aí, Tetra. Então, João, ninguém gosta de perder.